Olá, aqui está o podcast da Diocese de Lages para você. Meu amigo, minha amiga do podcast, mais uma vez, Dom Guilherme, quero aproveitar esse dia muito especial da festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria para falar com você um pouco, para nós entendermos uma das festas mais importantes de Nossa Senhora no cristianismo, Igreja Católica e as igrejas orientais. Não são as igrejas que vêm da Reforma Protestante e muito menos dessas igrejas neopentecostais que na verdade não passam de grandes casas de comércio onde se vende e compra o sagrado. É muito importante deixar claro que Maria, a mãe de Jesus, de Nazaré, filho de Deus, não é imaculada desde a concepção por algum mérito pessoal, mas por pura graça de Deus e pelo mérito de Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade, portanto, também Salvador de sua própria mãe. Vejamos como é linda, clara e profunda a oração da igreja na missa desse dia. A oração da missa de hoje fala o seguinte: ó Deus, que preparastes uma habitação digna para vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós purificados, também de toda culpa, por sua materna intercessão. É lindíssimo nessa oração da igreja, onde nós dizemos que é em virtude do mérito de Jesus Cristo, não por mérito da própria Maria. Nem poderia ser, porque se ela foi imaculada desde a concepção, ela não tinha nascido, como é que poderia ter mérito? Também na oração do prefácio, que é a oração de louvor, que na missa se reza antes do santo, a igreja reza assim: a fim de preparar para vosso Filho, mãe, que fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Quer dizer, é plenitude. Assim está muito claro que em tudo, nós, Igreja Católica Apostólica Romana, jamais declaramos Maria uma deusa, um ser sobrenatural, mas plenamente humana como todos nós. Mas Deus a planificou. Eu repito, foi Deus que a planificou com a sua graça desde o ato da concepção. Por isso a gente chama Imaculada Conceição. Conceição e concepção é a mesma coisa. Foi por isso que o anjo Gabriel, enviado por Deus a Maria, ao saudá-la na concepção do seu filho Jesus, o anjo Gabriel chamou ela assim, ou a saudou assim: Ave Maria, ou, como algumas Bíblias traduzem, alegra-te Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ora, minha gente, amigos do podcast, se é verdade que nós cremos em relação a Maria, se isso é uma verdade, e eu garanto, é uma verdade absoluta, então vejam, São Paulo, o grande apóstolo, nos ensina que nós também recebemos a mesma graça de sermos imaculados, não desde a concepção, mas somos imaculados pela mesma graça de Maria, pelo nosso batismo, em virtude dos méritos e união com Cristo. Paulo, o apóstolo, escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, onde ele diz, vou ler para você o que está na Bíblia. Paulo escreve: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, continua Paulo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo,
para que sejam santos e irrepreensíveis sob seu olhar no amor. Portanto, digo eu agora, aí terminou o texto de Paulo, o batismo não nos dá só uma pequena parte da graça e da purificação. Paulo escreve que nós recebemos a plenificação da graça de Deus. Então, pelo batismo, assim como Maria desde a concepção, nós também nos tornamos imaculados, quer dizer, sem a mácula, sem a mancha que vem do pecado original. Certamente, a grande diferença entre Maria Santíssima e nós é que ela não só recebeu a graça e o dom da imaculabilidade, quer dizer, da pureza, mas conservou essa imaculabilidade em toda a sua vida. Nós, por outro lado, embora pelo batismo nós também somos libertados e perdoados de toda culpa que possa advir do pecado original, e quando alguém é batizado já jovem ou adulto, também recebe o perdão e a reconciliação de todos os pecados, sem deixar as consequências, as penas desse pecado. Nós nos diferenciamos de Maria Santíssima porque dificilmente, como ela, nós perseveramos nesta imaculabilidade, essa pureza que recebemos em virtude dos méritos de Cristo. Então nós voltamos a pecar e Maria não pecou. Agora, se me permitirem, embora possa ser um pouco longo, vejam bem o histórico e a antiguidade da crença na Igreja Católica da Imaculada Conceição. Como eu disse no começo, as igrejas orientais, que também desceram dos apóstolos, também têm essa mesma crença. Isso acontece muito, mas muito antes, séculos e séculos, no mínimo 1400 anos antes da reforma de Lutero, da reforma protestante, e muito antes ainda dessas nossas igrejas neopentecostais, que de igreja, algumas têm alguma coisa e muitas não têm nada a não ser fazer dinheiro. Já encontramos nos escritos do cristianismo, desde o século II, portanto no ano 100 e pouco, referências claras na crença e fé de que Nossa Senhora, ou seja, Maria Santíssima, foi por graça especial de Deus concebida sem mancha do pecado original, para que pudesse ser a mãe do Filho de Deus. Isso foi fundamentado no começo do cristianismo, no século II, no fato de ter sido saudada e proclamada pelo anjo Gabriel, cheia de graça. Ora, se está cheia, não há espaço para pecado, para impureza. Ave, cheia de graça. Foi isso que o anjo Gabriel disse. A não ser que alguém rasgue fora essa página da Bíblia, como vai negar que Maria é Imaculada Conceição? Então, pastores, seja lá de outras igrejas, quando negam isso e dizem que nós, igrejas, estamos erradas, por favor, tenha a coragem de pegar a Bíblia e rasgar de São Lucas, no primeiro capítulo, fora essa página. Diz assim: eu não quero essa parte da palavra de Deus. É palavra de Deus. Já encontramos isso registrado nos livros do teólogo São Irineu de Lyon. São Irineu de Lyon, ele nasceu, preste atenção, no ano 130 da era de Cristo e morreu no ano 202 do cristianismo. Agora vem me dizer que nós estamos errados, mas vão se criar, vão estudar primeiro antes de falar tanta bobagem, tentando tirar os católicos da sua igreja para ir pagar o dízimo para os... Perdão, você sabe. Veja bem, quem foi São Irineu de Lyon, que nasceu no ano 130? Ele foi nada mais nada menos do que discípulo de São Policarpo. E São Policarpo era discípulo do apóstolo São João, aquele que escreveu o Evangelho.
E também temos mais referências, um pouquinho depois, de Santo Ambrósio, que foi dos mais importantes e maiores bispos que a Igreja Católica já teve, no ano 374. Então você faz 2020 menos 374, você veja a antiguidade dessa crença na Imaculada Conceição de Maria. Percebe-se que esse dogma de fé não foi inventado por devoções ou crenças tardias de séculos depois, mas está na igreja desde os primórdios. Esse dogma de fé é, antes de tudo, um reconhecimento oficial da igreja da fé já vivida pelos fiéis católicos desde o começo. Assim, dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX, depois de receber inúmeros pedidos de bispos e fiéis do mundo inteiro, diante de mais de 200 cardeais e bispos, embaixadores e milhares de fiéis católicos, declarou por sua bula Infalibilis Deus. O que diz nessa bula do Papa Pio IX? Abre aspas, eu vou ler. Diz assim: a doutrina que sustenta a Beatíssima Virgem Maria no primeiro instante de sua conceição ou concepção, como quiserem, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista nos méritos de Jesus Cristo, Salvador da humanidade, foi preservada, imune de toda a mancha do pecado original. É revelada por Deus e por isso deve ser crido firme e constantemente por todos os fiéis. Meu amigo, minha amiga, perdão se hoje eu me alonguei um pouco mais, mas a crença da Imaculada Conceição e que nós também recebemos essa imaculabilidade pelo nosso batismo é fundamental em nossa fé cristã católica da Igreja Católica Apostólica Romana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Assim nós rezamos quase todos os dias. E no fim dessa mesma bela oração, nós ainda pedimos: rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado a você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus. Deus abençoe você e sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.